Sabadão e a gente está juntinho na Voz da Gente, aquele programa que está aqui para te ajudar. Quantas dezenas de casos nós conseguimos resolver? Aliás, recebemos um vídeo muito carinhoso do filho daquela querida de Taubaté que estava precisando de uma cadeira de roda e a gente conseguiu a cadeira de roda. O Zion com o colete postural. Tem tanto carinho a gente recebendo. Então, se você conhece alguém que precisa de algum tipo de ajuda, manda a história aqui, a Voz da Gente, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, tá? O WhatsApp está aqui, nas nossas redes sociais, conta a sua história. Deixa eu agradecer o pessoal da TMZ, aqui onde a gente está gravando e está indo para a TV, está indo para o YouTube, o nosso programa, A Voz da Gente. Tem casting, tem podcast, tem estúdios, tem de tudo aqui. A sua marca merece o melhor. A TMZ Company está aqui justamente para te atender, tá? Bom, nós vamos começar hoje o programa falando de um caso lá de Guaratinguetá. E não sou eu quem vou contar esse caso. Dá uma olhadinha. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Laura, eu tenho 25 anos e há mais ou menos uns 7 a 10 dias, eu, graças a Deus, fiz a cirurgia de retirada de um tumor da hipófise, localizado na cabeça, um tumor cerebral, onde ele estava produzindo para o meu corpo uma doença chamada doença de Cushing, onde altera a pressão, dá pedras nos rins, tive bastante crise de pedra nos rins, altera a fisionomia, né? A gente fica muito inchada daqui para cima, causa algumas coisas físicas também, como estria, crescimento de pelos, inchaços nos olhos. Enfim, a pessoa fica hipertensa, dá vários problemas, né? E eu precisava operar o mais rápido possível para que esse tumor não crescesse. E graças a Deus a gente conseguiu, né, fazer algumas arrecadações, algumas rifas. Também conseguimos fazer alguns eventos como bingo, bazar. Então a gente conseguiu arrecadar um tanto desse dinheiro para poder fazer no particular, porque no SUS estava demorando demais e eu não aguentava mais todas essas crises e todas as dores que isso vinha me causando. Mais ou menos o hospital ficava em torno de R$120 mil e fora a equipe médica, porque como era no particular, a gente tentou no SUS, porém nem a entrada para o CROSS eu tinha conseguido para essa cirurgia. E então a gente decidiu fazer pelo particular, porém agora eu preciso arcar com esses custos. E hoje eu venho pedir a ajuda de vocês para qualquer arrecadação, para qualquer ajuda que vocês puderem, nos dar e me ajudar a pagar esses custos hospitalares. Um beijo. Bom, a gente vai ter que ajudar a Maria Laura de alguma forma, né? A gente pesquisou toda a história dela, é verídico, é sério. Então, se você puder de alguma forma ajudar, todos os contatos, todos os dados aqui no GC. E no estúdio nós vamos falar de um probleminha que muita gente morre de vergonha de falar, mas é um problema que pode se tornar uma coisinha mais séria. Então, vamos deixar a vergonha de lado para poder ajudar você a entender o que é. Eu estou aqui com o doutor Anderson. Doutor Anderson, muito obrigada por estar aqui com a gente. O doutor Anderson, que é médico endoscopista, pesquisador do CIPS também, a gente já falou do CIPS aqui, vamos falar um pouquinho mais também. Doutor Anderson Freitas. E aí eu falei, por que as pessoas têm vergonha de falar? Porque o doutor Anderson vai comentar hoje sobre fissura anal e doenças inflamatórias intestinais também. Mas vamos começar pela fissura anal. A vergonha é tanto quanto hemorroidas? Falar, eu tenho vergonha de falar sobre hemorroidas, eu tenho... É assim, doutor? É assim mesmo, porque é uma região que já existe um pudor de falar, de ter gente que não vê, não quer saber, mas é uma região importante, é uma região que tem doenças específicas, desde as mais simples, né, como hemorroida, como fissura, até você pode ter uma doença mais avançada como um câncer na região, no canal anal que a gente chama, né? Então, é uma região que, infelizmente, muita gente evita de falar, evita de examinar, às vezes está sangrando e não comenta,
acha que é hemorroida, deixa quieto, mas é uma região muito importante. Agora, é importantíssimo, gente. Agora, eu estou falando assim, a questão da fissura anal, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. A fissura anal, vamos dizer assim, em linhas gerais, você tem a fissura anal aguda, que é aquela quando o intestino está um pouco preso, ressecado, você viajou, aí não consegue muito bem ir no banheiro fora de casa, aí quando você vai no banheiro, as fezes estão ressecadas, machuca, aí quando você vai fazer a higiene, sai sangue. Essa geralmente é a fissura anal aguda. Isso aí geralmente é uma ruptura do revestimento da região, da mucosa, que a gente chama, ou mesmo da pele ali na região do ânus, e faz uma laceração, um cortezinho, pelo esforço de evacuação, e aquilo normalmente cicatriza sozinho. Alguns dias, alguns cuidados, mas o mais importante é regularizar o intestino e aquilo tende a cicatrizar. E a outra situação é a fissura anal crônica, é quando essa fissura que foi aguda, que abriu, ela não cicatriza direito. E o intestino continua ressecado, aí amanhã de novo machuca, depois de novo machuca. Às vezes você tem a gente chama de hipertonia, mas é vamos dizer, o músculo da região do esfíncter anal ali é um músculo mais rígido e aí aquilo não deixa cicatrizar. Então, essa fissura anal crônica precisa de um cuidado mais especial. Primeiro, um cuidado com dieta para fazer o intestino funcionar naturalmente, não precisar fazer força. E às vezes precisa de uso de medicamentos e, dependendo da situação, até cirurgia, para você ressecar vamos dizer, esse machucado que está ali e às vezes abrir um pouco esse músculo para relaxar. Normalmente nós temos 2 esfíncteres, relaxar um esfíncter ali e com isso não acontecer de novo o aparecimento de fissura. Como a gente está falando de uma região muito contaminada, qual é o risco de uma contaminação mais séria em todo o organismo? Não, ali é uma região muito contaminada, mas o organismo sabe disso e se prepara. Ele é inteligente. O organismo é muito mais inteligente do que a gente imagina. Então, né, se você tiver alguns cuidados, por exemplo, você teve uma dor, um sangramento, você evitar de usar o papel e sim fazer uma lavagem com água, sabão, um banho de água morna e tomar esse cuidado, é difícil aparecer algum problema. Agora, tem situações que você pode formar que a gente chama de abscesso, mas aí não é a fissura, vamos dizer, uma comunicação que aparece ali naquela região, faz como se fosse popularmente conhecido como um furúnculo, né? Na verdade é um abscesso que pode fazer uma fístula ali naquela região. Isso pode contaminar e às vezes precisa de uso de antibiótico, limpeza cirúrgica. Então, mas normalmente por causa da fissura não, o organismo já se protege ali. É muito difícil evoluir para um quadro infeccioso mais sério. Existe uma propensão maior homem ou mulher com a fissura anal? As mulheres geralmente o intestino mais ressecado, né? Tudo é mulher. Uhum. Tudo é mulher, né? É hormônio, menopausa, não sei o que. Também a gente leva essa pro catálogo. É um organismo mais complexo, né? Agora, quando a gente fala de fissura anal, tem gente que vai nas receitinhas, eu já vi várias receitinhas na internet, vaselina, azeite, várias. É uma salada de fruta que passa lá no trem. Isso tudo aí pode ser muito prejudicial. Pode. Doutor. Eu acho assim, teve sangramento ou tem uma fissura, limpar a região com água limpa e sabão. Sabão neutro, glicerinado, pode ser um sabonete mesmo que você tomou o banho. Mas manter a região limpa e seca. Então, acabou de evacuar, lava, vai para o chuveiro, ou vai numa duchinha, alguma coisa, lava, seca, se precisar põe alguma coisa como um papel, um absorvente, para manter aquela região limpa e seca. Que já é uma região úmida, porque ela fica fechada e coberta. Então, o importante é manter limpa e seca. Com isso, a tendência de melhorar é grande, né? Não esquecendo, desculpa, corrigindo o hábito intestinal, que tem que estar, a evacuação tem que estar boa, natural, sem precisar fazer força. O senhor precisa depois explicar como é que tem que ser o cocô, para a gente prestar atenção como é que tem que ser o cocô. Quando a gente fala de manter a evacuação de uma forma saudável, estamos falando de água, de hidratação, fibras, de alimentação, né? Muita água, uma alimentação saudável, o consumo de fibras é sempre bom, né? Então isso é o cuidado que você tem que ter, e não é difícil, né? Para manter essa evacuação, ter um hábito intestinal saudável. Né? O CIPES, né? Que o senhor faz parte aí do CIPES, que aliás é um lugar fantástico, gente.
não tem custo. Eu vou falar... Bom, enfim, eu falo não. Não tem custo nenhum, pelo contrário, você recebe ajuda, né, para participar das pesquisas. Você não é cobaia, porque são remédios já de última geração, tratamentos, enfim, é diferenciado, é uma coisa diferenciada. O CIPES faz esse tipo de acompanhamento também da fissura anal, estudos. Sim. O CIPES, como a Solange falou, é um Centro Internacional de Pesquisa Clínica. Nós estamos localizados no Vale Sul Shopping. E nós temos, no momento, alguns estudos em recrutamento. Então, um dos estudos é o estudo de fissura anal crônica. Tá? Então, para que serve? A gente oferece ao voluntário a oportunidade de participar de um estudo no qual se utiliza um tratamento padrão e mais um tratamento mais avançado, vamos dizer, uma coisa mais moderna. Tá? Então, é esse o objetivo. Realmente, como você falou, Solange, não existe custo. E o participante, que a gente chama de participante, porque ele é voluntário, o que foi escolhido de acordo com os critérios de exclusão e inclusão no estudo, eles vão receber um reembolso da alimentação e do transporte no dia que estiverem participando das consultas. São consultas feitas pelo especialista, tá? Lembrando que não tem custo essa consulta. Qualquer exame que for realizado não tem custo também. Ao contrário, tem o reembolso e o cuidado especial de você ser atendido por um especialista. Então, às vezes você está aí esperando, está na fila do SUS, fila de consultório. Entra no site que a gente está colocando aqui do CIPES, tá? Vê se você consegue fazer, você vai conseguir, é claro, fazer o seu cadastro. De repente, se você estiver apto para participar desse estudo, você vai ter tudo absolutamente de graça. Eu fui lá, antes da gente gravar o programa, a gente conheceu toda a estrutura, conheço a equipe médica, são pessoas extremamente sérias, ninguém está fazendo propaganda nenhuma aqui, porque a gente está falando de saúde, da sua saúde, então vale a pena conhecer. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre doenças inflamatórias intestinais. Ou nome complicado, para a gente falar de uma dor de barriga e o que pode acontecer isso daí, né? Mas antes, deixa eu dar um toque para você da Bela Flora. Você sabe que a Bela Flora, farmácia de manipulação, o Paulo está sempre com a gente, está aqui, você liga lá, pede, eu preciso de uma maquiagem para sair de última hora. Lá tem maquiagem, tem produto manipulado, tem remédio, tem produto de higiene, Bela Flora Manipulação. O Paulo é um querido, a equipe é uma equipe fantástica que vai te atender com muito carinho, tá? Então liga lá e pede, chora o seu desconto também. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre doenças inflamatórias intestinais e mais conversa, mais bate-papo aqui com o Dr. Anderson. Não sai daí. Estamos de volta sabadão. Gente, está acabando o ano, a gente tem que cuidar mais ainda da nossa saúde. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Anderson, que é médico endoscopista, assim que fala? Isso. Eu já fiz endoscopia com o Dr. Anderson. É muito legal, Dr. Anderson, porque a gente não vê nada. Dorme e não vê nada, essa é a ideia. É um espetáculo. Né? Ele é médico endoscopista, faz parte também da equipe médica do CIPES, que é o Centro Internacional de Pesquisas. Gente, é um centro fantástico, que tem vários estudos de várias comorbidades, várias doenças. Eu conheci uma pessoa lá no CIPES, uma senhorinha, que ela tinha, acho que era artrite, eu não sei bem a diferença, que ela não segurava um copo. Hoje está aí feliz da vida, porque são tratamentos incríveis, não tem custo nenhum, pelo contrário. Todos os exames que você fizer, seja de imagem, de sangue, tudo isso é seu, é de graça. Eu quero parar o tratamento. Você leva os seus exames e vai para onde quiser. Mas eu tenho certeza que você não sai do CIPES, não. A hora que você for conhecer, você não sai de lá, não. Doutor, deixa eu só dar um toque antes, que é um lugar que eu gosto bastante, além do CIPES também, que é o Aquarius Open Mall. Tudo que você precisa num só lugar, aquele lugar que remete ao shopping americano, tudo aberto, fantástico, com sol, com claridade. Tem supermercado, tem farmácia, tem um açaí fantástico, tem loja de sapato, loja de moda, tem pet. Você vai cuidar do seu carro, tem tudo lá, é tudo num só lugar. Fica no Jardim Aquários. Então aproveita agora esse finalzinho de ano, dá uma olhada nas promoções das lojas lá, passa lá que o pessoal vai ficar bem feliz. Bora falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Tem gente que fala assim, estou com dor de barriga. Não é bem assim, né? Quais são essas doenças? Estou com dor de barriga é um sintoma, né? Mas a doença inflamatória intestinal, basicamente nós estamos falando de duas doenças, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, tá? São doenças que para muitos
pode parecer desconhecida, mas para quem tem não esquece. Quem conhece alguém que tem uma doença inflamatória intestinal não esquece que é uma doença que geralmente o paciente tem muita diarreia, sangramento, dor abdominal, é um tratamento... As duas. Retocolite e a Crohn. A diferença é que uma acomete mais um segmento do aparelho digestivo. O Crohn, por exemplo, ele pode dar da boca até o ânus, todo o aparelho digestivo. A retocolite geralmente é no segmento distal do intestino grosso. Tá? Então é a diferença, vamos dizer assim, de localização. O comportamento às vezes é muito parecido, tratamento também às vezes é muito parecido. E o diagnóstico? E o diagnóstico tem o diagnóstico de várias maneiras. O diagnóstico clínico, o diagnóstico endoscópico com a biópsia, que às vezes você faz, o paciente chega com diarreia, sangramento, você faz a colonoscopia, que é um exame vamos dizer, muito útil para a doença inflamatória intestinal e por câncer do intestino também, e você encontra alterações no revestimento, na superfície do intestino. Então nós colhemos biópsia, isso vai para estudo e vê se está inflamado, e juntando mais alguns dados, alguns exames de laboratório, exame de sangue, e o sintoma e os sinais do paciente, você fecha um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. O tratamento geralmente é um tratamento algumas vezes semelhante, né? Hoje em dia você tem muito investimento da indústria com o uso de biológicos, que a gente chama, são medicamentos mais avançados que atuam na reação inflamatória do paciente. Melhorando a qualidade de vida. O CIPS tem isso, né? São doenças que não têm, vamos dizer, cura. Você nunca mais vai ter. Você pode ter uma fase que a doença está em atividade e uma fase que ela está em remissão. Então essa fase de remissão pode durar muito tempo e o paciente tem uma qualidade de vida normal, sem problema nenhum para trabalhar, para família, viajar, mas precisa estar sendo acompanhado. Então, no CIPS, nós temos hoje alguns estudos relacionados à doença inflamatória intestinal. Lembrando que o CIPS tem vários estudos em várias áreas. Esse da doença inflamatória intestinal, nós temos 4 estudos hoje em aberto, que a gente chama, recrutando voluntários. E lembrando sempre que o voluntário não é uma cobaia. Não. São estudos, isso é importante falar, esses projetos, eles vêm de indústria multinacional. Às vezes é uma indústria farmacêutica da Suíça ou dos Estados Unidos que lança esse mesmo estudo que nós estamos fazendo aqui no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Japão. Simultâneo. Simultâneo. O mundo inteiro está fazendo a mesma coisa. Nós estamos seguindo os mesmos protocolos que o mundo está seguindo. Cada país tem sua agência regulatória, no nosso caso a Anvisa. Então esses estudos já passaram pela Anvisa, já passaram pelo sistema que chama de CONEP, que avalia a ética em pesquisa, ou seja, você não está, como voluntário, sendo submetido a como cobaia, um teste. Você tem, geralmente você tem um tratamento que já está estabelecido com um tratamento novo. Sim. Então, você não tem prejuízo, eu deixei de ser tratado. Não, você nunca vai deixar de ser tratado. Qual a importância do exercício físico para essas doenças? É muito bom, a qualidade de vida como um todo. A alimentação, exercício físico, o bem-estar, isso é muito importante. São doenças multifatoriais. Ela não tem uma causa que você possa falar, comeu mal, mas sabe-se hoje em dia que a ocidentalização do mundo, do hábito alimentar, isso tem elevado a incidência, a prevalência dessa doença em alguns países, que não tinham, mas que vai mudando o hábito com comidas ultraprocessadas, então isso tem interferido muito no aparecimento da doença. Por que eu perguntei isso? Porque agora também vem dica aí do pessoal da Bluefit pra gente. Vamos conferir. Como evitar lesões e cuidar da sua postura durante os treinos. Primeira coisa, a gente tem que entender que para evitar lesões, nós devemos seguir 3 regras básicas. A primeira é respeitar a sua carga, a segunda é respeitar a técnica e a terceira é respeitar a cadência. Entenda a cadência como velocidade de execução. Não adianta fazer extremamente acelerado achando que você vai acelerar os seus resultados. Isso daí vai fazer você perder tempo e pode fazer você se machucar. E para a gente cuidar da nossa postura durante os treinos, nós precisamos entender primeiramente como deve ser executado esses exercícios. E para isso nós precisamos procurar um profissional da área, perguntar como deve ser executado o exercício, ele mostrando, nós vamos assimilar na nossa cabeça e executar da forma mais parecida possível com o que ele mostrou. E dessa forma fazendo com que o nosso corpo se mantenha saudável e posturado. E não se esqueça que você vai encontrar todo esse acolhimento e aparato dentro da Bluefit, então não perde tempo e vem treinar com a gente.
Um beijo para todo mundo. Agora vamos dar aquele giro para saber sobre o mundo dos famosos com Marcos Bux. Marcos, você está onde hoje? Milhares de pessoas se reuniram aqui, na Catedral da Sé, em São Paulo, pelo ato em memória aos 50 anos da morte de Vladimir Herzog, jornalista vítima da ditadura militar brasileira. Muitas pessoas compareceram e eu conversei com algumas delas, inclusive com o Ivo, filho de Vladimir Herzog, dentre tantas outras pessoas, e a gente conversou um pouquinho com cada uma delas para relembrar esse momento que jamais deverá ser esquecido. Sandra, o que representa esse dia? Quer dizer, depois de 50 anos da morte do Vladimir Herzog, ficou um símbolo da luta contra a ditadura militar nesse país. Exatamente isso que você disse, representa um símbolo da luta contra a ditadura militar desse país. É simplesmente um dia que levou 50 anos para que a gente pudesse dizer ditadura nunca mais e todo mundo junto pela democracia. Minha geração foi testemunha que aqui na Sé a ditadura começou a morrer. Então, voltar a Sé, estar aqui na Sé e ver 50 anos depois tudo o que aconteceu, inclusive o pedido de desculpas da ministra, do presidente do STM, a quem morreu, a quem foi torturado, é muito importante. O discurso da presidente do Superior Tribunal Militar lavou a alma de todos nós. É um momento até histórico para o país, uma presidente de uma corte militar peça perdão, principalmente para os familiares de todos os mortos desaparecidos no Brasil, daqueles que sofreram com a ditadura. Por isso, acho que é um reencontro de todos aqueles que lutam pela democracia e a certeza que nós vamos não só manter a democracia brasileira, como cultivá-la cada dia que passa. Considero esse momento aqui, essa cerimônia religiosa com os representantes da Igreja Católica, da religião israelita, dos evangélicos, uma coisa notável. E se naquele dia eu fiquei tão animado para lutar pela democracia, hoje foi uma nova injeção de ânimo para lutar pelo aperfeiçoamento da democracia, pelas liberdades democráticas, pela livre expressão, pelo respeito que devemos ter para com toda e qualquer pessoa, mesmo aquelas que discordam do nosso ponto de vista. E hoje foi um evento de Estado, com a presença do presidente da República. Minha mãe e tantas outras lutaram muito. E a luta não foi em vão. Acho que esse ato provou que essa luta não foi em vão. Beijo no seu coração. Deixa eu terminar aqui o papo com o Dr. Anderson sobre as doenças inflamatórias intestinais. A pessoa, ela nasce com isso, ou ela pode desenvolver também isso através de maus hábitos, cigarro, bebida, alimentação? Geralmente ela desenvolve isso. Ah, ok. Tá? Ela desenvolve isso, não existe um fator genético estabelecido, mas são condições que levam ao aparecimento, então altera um pouco o mecanismo imunológico do paciente por algum motivo, mais alguns hábitos, o mau hábito alimentar, a falta de exercício, enfim, o cuidado com o bem-estar pode levar ao aparecimento dessas doenças. E pode se tornar alguma coisa muito mais séria? Pode. Quem tem diagnóstico de doença inflamatória intestinal, seja Crohn ou retocolite, com o passar de acima de 8, 9 anos, ele tem uma chance maior de aparecimento do câncer do intestino. Por quê? Essa doença leva a uma inflamação crônica no intestino. E essa inflamação crônica, com o passar dos anos, aumenta a chance de desenvolver um câncer do intestino. Então, quem tem essa doença tem que ficar de olho. Tem que fazer esse acompanhamento. Tem que né? acompanhar. Ok. Doutor Anderson, quero agradecer demais, mas não antes do senhor fazer um convite aí para o pessoal conhecer o CIPS. Gente, eu estou falando, eu fui lá, eu fiquei encantada. É coisa de primeiro mundo mesmo. Fica em São José dos Campos, mas atende toda a região e sul de Minas também, né? Exatamente. O CIPS fica localizado no Vale Sul Shopping, no Espaço Saúde. É chamado um Centro Internacional de Pesquisa Clínica porque nós atuamos em pesquisas internacionais, tá? Nacionais e internacionais. Nós temos várias linhas de estudo, estudos na área de cardiologia, metabolismo,
queda de cabelo masculina, fissura anal, doença inflamatória. Até disfunção erétil. Disfunção erétil. Se o trem tá feio, filho, faz o maridão procurar o simples, né? Então, se você tiver curiosidade e quiser, entre nos sites, nas redes sociais e veja a lista dos estudos que estão em andamento e você se inscreve. Nós vamos entrar em contato e vamos ver quais estudos que você pode participar. Lembrando que isso aparece estudos a cada mês, aparece um estudo novo e a participação é voluntária, você pode entrar quando você quiser e também pode sair a hora que quiser. É claro que você lá vai ser tratado sem custo, com reembolso de alimentação e transporte e por médicos especialistas. Então eu acho difícil você abandonar Não, nós entrevistamos uma senhora que a pressão dela vivia nas alturas, hoje está normalizada. Doutor Anderson, um beijo em toda a equipe, na doutora Fabi, na doutora Rose, em todo o pessoal, um beijo no senhor. E muito obrigada, viu, por estar aqui nos esclarecendo sobre fissura anal e doenças inflamatórias intestinais. Obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigada, Areta, também, assessora do doutor que está aqui. E a gente tem muito programa, eu quero as duas doutoras aqui comigo também, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração, a gente se vê. Tchau, tchau. Sábado que vem tem encontro marcado. 13 horas a gente está juntinho.